Bem-vindos a mais um Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pelo informativo STF número 1156 de 2024. Uma verdadeira imersão no mundo jurídico brasileiro. É isso. Vamos desvendar as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. É como dar uma espiadinha nos bastidores do Poder Judiciário, né? Exatamente. A gente vai entender como as leis são interpretadas e aplicadas no dia a dia. E essa edição tá recheada de casos interessantes. Opa, por que você diz isso? Tem decisões que impactam desde eleições em tribunais de contas até a polêmica da contratação de advogados privados pelo governo. Nossa, pelo visto a semana do STF foi agitada. Sem dúvida. E tem mais. A gente vai discutir também a regulamentação da educação física e o papel da Anvisa. Parece que o STF não tirou férias essa semana. Mas antes de começarmos a análise dos casos, quem são os protagonistas dessa edição do informativo? Boa pergunta. O informativo destaca o ministro Luiz Roberto Barroso como presidente, o ministro Luiz Edson Fachin como vice-presidente e o ministro Gilmar Ferreira Mendes como decano. Perfeito. Ao longo do nosso Deep Dive, vamos analisar decisões tomadas por eles e seus colegas, né? Isso mesmo! A gente vai entender como cada ministro contribui para moldar o futuro do Brasil. Que legal. Vamos começar então. Vamos lá. O primeiro caso que me chamou a atenção foi a ADI 6.054-A, que trata das eleições internas no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Interessante. E qual a questão central do caso? A questão era se auditores, mesmo substituindo o ministro, poderiam votar. Entendi. E qual foi a decisão do STF? O STF foi bem direto. Auditores, mesmo como substitutos, não podem votar nessas eleições. Faz sentido. Afinal, a função principal deles é auxiliar nas atividades judicantes, né? Exatamente. E não influenciar na escolha da liderança da corte. É como se o STF estivesse reforçando a importância de cada um atuar dentro das suas funções, né? Isso mesmo. Garantindo a imparcialidade do processo eleitoral. E essa decisão mostra como o STF se preocupa em manter a ordem e a clareza dentro das instituições. Sem dúvida. Aliás, essa preocupação com a ordem e a clareza aparece também nos recursos extraordinários 610.703 SP e 656.026.068 SP, que tratam da improbidade administrativa. Ah, sim. Um tema super relevante para os servidores públicos. E que gera muita discussão. A questão central era a necessidade de dolo, ou seja, intenção, para caracterizar um ato de improbidade. Uma decisão crucial para entendermos como o STF lida com casos de má conduta, né? Com certeza. E o que o STF decidiu? O STF declarou a inconstitucionalidade de trechos de leis anteriores que permitiam a caracterização de improbidade administrativa por mera negligência. Então, a partir de agora... A partir de agora, para ser considerado um ato de improbidade, precisa haver prova de que o agente público agiu com a intenção de causar dano. Ou seja, não basta um simples descuido ou erro, né? Exatamente. Precisa haver evidência de má-fé. É um recado importante do STF. Acusações não podem ser baseadas em meros erros. Sem dúvida. É um passo importante para garantir um julgamento justo e equilibrado, protegendo os direitos dos servidores públicos. Falando em direitos, o mesmo RR 656.558 SSP também aborda a polêmica questão da contratação direta de advogados pelo governo sem licitação. Ah, sim, um tema que sempre gera debate. E o que o STF decidiu? O STF decidiu que a contratação direta é constitucional, mas com ressalvas. Quais ressalvas? Só é permitida em situações específicas, quando o governo comprovar que seus advogados internos não têm a expertise necessária para o caso. Entendi, então precisa ser um caso realmente específico. E tem mais. O advogado contratado precisa ser um especialista reconhecido na área. Ou seja, não pode ser qualquer advogado. E, para finalizar, o valor cobrado precisa ser justo e compatível com o mercado. Ou seja, o STF está tentando encontrar um equilíbrio. Entre a necessidade de ter acesso a especialistas e a responsabilidade com o dinheiro público. O STF sempre buscando esse equilíbrio, né? Com certeza. E, por falar em equilíbrio, a ADI 6.260-F discute a exigência de registro e atividades bem definidas para os profissionais de educação física. Sim. A regulamentação da profissão, como previsto na Lei NU 9.696/1998. Exatamente. E qual a posição do STF? O STF confirmou a constitucionalidade da lei, justificando que a regulamentação visa proteger a saúde pública. Afinal, exercícios físicos, quando praticados de forma incorreta, podem causar danos. Faz todo sentido. É preciso garantir que os profissionais que lidam com a saúde das pessoas estejam devidamente qualificados. Concordo plenamente. E agora, vamos mudar um pouco de assunto, entrando no mundo do processo legislativo com a ADI 7.452/DF. Opa, essa parece interessante. Do que se trata? Esse caso discute se o Senado pode adicionar um trecho explicativo a um projeto de lei sem que ele precise voltar para a Câmara dos Deputados para nova votação. Entendi.
E qual foi a decisão do STF? O STF decidiu que sim, desde que a adição seja meramente explicativa e não altere o conteúdo da lei. Então, o STF está atuando para garantir a fluidez do processo legislativo sem comprometer a observância da Constituição. Exatamente. É fascinante ver como cada detalhe é analisado para garantir o equilíbrio entre os poderes. E por falar em equilíbrio de poderes, chegamos a um tema que sempre causa polêmica: as privatizações. Pois esse tema é sempre quente. As ADIs 6.291 RRS e 6.305 RRS analisam a necessidade de um plebiscito para autorizar a privatização de empresas estatais. A pergunta de $1 milhão. Quem decide o futuro das empresas estatais? O governo ou o povo? Pois é. E nesse caso específico, o STF decidiu que a revogação da exigência de plebiscito para a privatização de empresas estaduais é constitucional. Ou seja, a autorização do legislativo é suficiente para dar andamento ao processo. A menos que a Constituição exija explicitamente a consulta popular. É uma decisão que reacende o debate sobre a participação popular em decisões tão importantes. Sem dúvida. É um tema complexo, com argumentos válidos de ambos os lados. E a ADI 5.027-AL nos leva para Alagoas, onde a polêmica gira em torno da concessão de uma gratificação a militares que trabalham para o Tribunal de Contas do Estado. Pelo visto, a disputa por benefícios extras não se limita ao Congresso. E qual foi o problema nesse caso? A lei que concedia essa gratificação foi considerada inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque foi proposta pelo próprio Tribunal de Contas e não pelo governador do Estado. Que quem tem a prerrogativa de propor leis que aumentam a remuneração dos servidores, incluindo militares. Exatamente. Mais uma vez, o STF é reforçando a importância da separação de poderes. Garantindo que cada órgão atue dentro de suas atribuições. É como um jogo de xadrez, onde cada peça tem seu movimento estratégico. Perfeito. E para finalizar nossa análise da sessão plenária, vamos falar da AR 1348 e do 638-DF, que discute o poder da Anvisa para restringir a importação e venda de cigarros com aditivos. Essa decisão tem um impacto direto na saúde pública, né? Com certeza. A questão é se a Anvisa tem autoridade para regular esses produtos. E se essa regulamentação não viola princípios de livre comércio. Exatamente. O caso ainda está em análise. E será discutido em detalhes na sessão plenária virtual do STF entre 1 e 11 de novembro de 2024. É mais um exemplo de como o STF precisa ponderar diferentes interesses. Buscando o equilíbrio entre a proteção da saúde pública e a liberdade econômica. Sem dúvida. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Isso mesmo. A gente volta na próxima parte do Deep Dive para analisar a sessão plenária virtual em evidência. Lá a gente vai encontrar casos fascinantes que serão analisados pelo STF nas próximas semanas. Com temas que vão desde a classificação de um instituto socioeducativo como órgão de segurança pública até a autonomia dos partidos políticos na gestão de seus diretórios provisórios. Pelo visto, a segunda parte do nosso Deep Dive vai ser tão interessante quanto a primeira. Aguardem as próximas revelações. E aí, prontos para mais uma rodada de análises do informativo STF. Com certeza. A sessão plenário virtual em evidência promete. Então, vamos começar desvendando os mistérios da ADI 7.466-AC, que discute se um instituto socioeducativo no Acre pode ser considerado um órgão de segurança pública. Essa classificação parece meio inusitada, né? Me explica melhor. A inclusão do Instituto Socioeducativo no rol de órgãos de segurança pública, a partir de uma emenda à Constituição do Acre, implica em novas responsabilidades e atribuições para a instituição. Entendi. O STF vai analisar se essa mudança está de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, se essa emenda não feriu a Constituição Federal, né? E- Tipo, se o Estado do Acre tinha autonomia para fazer essa mudança. Exatamente. É como se o Instituto estivesse vestindo um novo uniforme e o STF precisa verificar se ele tem um porte físico para usar essa farda. E a ADI 7.667-PI trata de uma disputa por uma vaga no Tribunal de Justiça do Piauí. Ah, entendi. Uma briga por poder, né? No fundo, sempre é, né? Mas, nesse caso, a polêmica gira em torno de uma nova vaga no tribunal criada após o aumento do número de membros. Tá. A lei do Piauí determina que essa vaga seja preenchida por um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, através do 5º Constitucional. Ah, o 5º Constitucional. O STF vai analisar se essa lei estadual está de acordo com a Constituição Federal. Para quem não está familiarizado com o 5º Constitucional, ele reserva uma parte das vagas em tribunais para advogados e membros do Ministério Público. Garantindo uma visão mais ampla e diversa na composição da justiça. É tipo ter um time de futebol com jogadores de diferentes posições, cada um com sua expertise. Boa analogia. E na AD 5.875-DF, o tema central é a autonomia dos partidos políticos para definirem a duração dos seus diretórios provisórios. Então, basicamente, o STF precisa decidir se a emenda constitucional que garante essa liberdade aos partidos é válida. Isso aí.
O STF está analisando se a Constituição Federal protege o direito dos partidos de se organizarem internamente da forma que acharem melhor. Tipo, se eles podem decidir quanto tempo dura a gestão de um diretório provisório. É isso. É como se o STF fosse o árbitro de um jogo, garantindo que as regras sejam cumpridas e que o jogo seja justo. Eu lhe dar analogia. Ah. E a AD SEC 1662-ES. Essa me deixou curiosa. Essa nos leva para o Espírito Santo, onde uma lei estadual estabeleceu um limite de 30 minutos para atendimento ao público em cartórios extrajudiciais. 30 minutos. Que correria. O STF vai analisar se essa lei é constitucional. Será que esse tempo é suficiente para resolver as coisas? Essa é a questão. O STF precisa avaliar se esse limite de tempo é razoável e se não prejudica o direito dos cidadãos a um atendimento adequado. A burocracia já é complicada o suficiente, né? Sem dúvida. E a ADI 7722-MC-REFGO trata de um tema super atual: o compartilhamento de infraestrutura entre empresas de energia elétrica e telecomunicações. Isso é importante para levar a internet para áreas remotas, né? Exatamente. O STF vai analisar a constitucionalidade da lei de Goiás, que trata desse compartilhamento, verificando se ela está de acordo com a legislação federal e se não prejudica a livre concorrência. A gente não quer monopólio nesse setor, né? Claro que não. É como se o STF fosse o maestro de uma orquestra, garantindo que todos os instrumentos toquem em harmonia, sem que um instrumento se sobreponha aos outros. E a ADI 5.761 nos leva para Rondônia, onde a regulamentação da profissão de bombeiro civil está em debate. Interessante. O que o STF precisa analisar nesse caso? Se o estado de Rondônia tem competência para legislar sobre essa matéria ou se essa responsabilidade cabe à União. Mais um caso em que o STF precisa definir os limites de cada ente federativo, né? É como um jogo de Lego, onde cada peça tem seu lugar certo para que a construção fique firme e segura. E na ADI 5.982-DF, a polêmica gira em torno do poder de requisição do Ministério Público da União. Sei, eles têm muito poder, né? O STF vai analisar se o Ministério Público pode requisitar informações, documentos e até mesmo o trabalho de servidores públicos para realizar suas atividades. Entendi. Mas isso não pode ser usado de forma arbitrária, né? Exato. A questão é se esse poder, que não está explicitamente previsto na Constituição Federal, pode ser considerado implícito e se não fere a autonomia de outros poderes. É como se o Ministério Público tivesse uma superlupa para investigar irregularidades. E o STF precisa garantir que essa lupa seja usada com responsabilidade, sem invadir a privacidade alheia. Perfeita comparação. E a ADI 6.998-MD nos leva para Mato Grosso, onde a criação de um fundo com recursos de honorários advocatícios para o desenvolvimento profissional de procuradores do Estado está sendo questionada. Usar honorários advocatícios para financiar cursos e treinamentos. Me parece uma boa ideia, mas... Mas será que é constitucional? O STF vai analisar se essa destinação de recursos é legal, se não fere princípios orçamentários e se não configura desvio de finalidade. É como se o STF estivesse analisando o extrato bancário, verificando se cada centavo está sendo usado de forma correta. Exatamente. E a ADI 7.727-MC-RUF-FDF reacende a discussão sobre a igualdade de gênero, focando na aposentadoria especial para policiais federais e civis do sexo feminino. Essa é uma questão importante. A reforma da Previdência equiparou as regras de aposentadoria especial para homens e mulheres policiais, mas o STF suspendeu essa mudança, Por quê? argumentando que ela poderia gerar discriminação. Agora, o STF precisa definir se a aposentadoria especial para policiais deve ser concedida em condições iguais para ambos os sexos. Um caso importante para garantir igualdade de gênero, né? Com certeza. Afinal, a igualdade não é um conceito abstrato, ela precisa ser aplicada na prática. E para finalizar nossa análise da plenário virtual em evidência, vamos falar da ADPF 743-MMCRF-TF, que trata dos planos de combate a incêndios e desmatamento na Amazônia. A Amazônia, um tema crucial para o Brasil e para o mundo. O STF suspendeu processos judiciais e decisões relacionadas a esses planos em diversos estados da Amazônia. Qual é o problema? A questão central é como garantir a proteção ambiental, combatendo o desmatamento e os incêndios florestais, ao mesmo tempo em que se respeitam direitos de populações tradicionais e se busca um desenvolvimento sustentável para a região. É um desafio enorme. É como tentar resolver um cubo mágico, onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado para não desfazer todo o progresso. Realmente. Mas e aí o que o STF decidiu? Essa decisão ainda está em andamento. Proteger a Amazônia é um desafio complexo que exige muito cuidado. Concordo. E com isso concluímos nossa análise da plenário virtual em evidência. Ufa, quantos casos importantes, né? É impressionante a variedade de temas que o STF precisa lidar, mostrando a importância dessa corte para a vida do país. O STF atua como um verdadeiro guardião da Constituição, garantindo que os direitos fundamentais sejam respeitados. E que as instituições funcionem de forma justa e equilibrada.
Mas ainda temos mais um capítulo para explorar nesse mergulho no informativo 1156. Isso mesmo. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai desvendar os segredos da seção Inovações Normativas do STF. Chegamos então à última parte do nosso Deep Dive. Isso aí. E agora a gente vai explorar a seção Inovações Normativas do STF. Nessa parte a gente vê o STF, digamos, organizando a própria casa. Tipo, cuidando da sua estrutura interna. Exatamente. É. A instrução normativa no 306, de 09/02/2024, trata da concessão de adicional para servidores que exercem atividades insalubres ou perigosas no STF. Faz sentido, né? Quem trabalha em condições de risco precisa ter seus direitos reconhecidos. Com certeza. É uma questão de justiça e segurança para os funcionários. E a instrução normativa no 37, de 12/2024. O que ela traz de novo? Ela revoga as medidas preventivas contra a Covid-19 que estavam em vigor no STF. Ah, então por isso que não tem mais máscara no operário. É isso. Parece que a pandemia finalmente está ficando para trás. Ainda bem. Mas a segurança, de modo geral, continua sendo importante, né? Sim, claro. E a instrução normativa no 308, de 12/2024, trata da gestão de vulnerabilidades e riscos na segurança da informação do STF. Proteger os dados e sistemas do STF é essencial. É como proteger um cofre com segredos valiosos, né? Exato. E a resolução no 8/53 de 20.061 no 2024, o que ela muda? Ela faz alterações na política de privacidade e proteção de dados pessoais do STF. Reforçando a proteção da privacidade de todos que interagem com a corte. Isso aí. Nossa, quanta informação importante. É verdade. A gente analisou decisões que impactam a vida de servidores públicos, a organização de tribunais, a regulamentação de profissões, os limites do poder legislativo, a privatização de empresas estatais. A saúde pública, o meio ambiente. Até o funcionamento interno do próprio STF. Ufa! Acho que cobrimos tudo. E o mais importante é que a gente viu como o STF atua como um guardião da Constituição. Buscando o equilíbrio entre diferentes interesses, protegendo direitos, buscando soluções justas para os desafios do Brasil. O STF não é um órgão distante e inacessível, como muita gente pensa. É uma instituição fundamental para a vida de todos os brasileiros. E, por falar nisso, o que você que está nos ouvindo achou deste Deep Dive no informativo STF 1156/24? Qual decisão te impactou mais? Quais reflexões você leva para casa? Compartilhe suas ideias com a gente. E continue acompanhando The Deep Dive para mais mergulhos profundos em temas que realmente importam. Até a próxima. Tchau!